maior carinho de receber os dois aqui, quer pela ligação que a gente tem com a AB Bauru, com o Edson, com o Alessandro, e principalmente hoje, 80 anos da nossa querida OAB estadual, e em Bauru também, acho que quase 80 também, né, Alessandro? Isso. Então, é um prazer muito grande receber vocês aqui numa data tão importante, num país onde existem muito poucas organizações do nível da OAB que defende direito do cidadão, né? Aqui, para ter poder, você tem que ser político, lamentavelmente. Em sociedades mais evoluídas, a gente sabe que existem muitas entidades do tipo OAB do Brasil que está aí para fazer um papel extremamente importante, que é defender direitos, independente de tudo que está acontecendo. Eu acho que esse é o caminho. Mas é um prazer receber o senhor presidente aqui, o senhor conselheiro. Sejam bem-vindos. O agradecimento é todo nosso, né? O senhor pode sempre contar com a OAB. É uma satisfação muito grande para mim aqui como presidente da subseção. O doutor Edson também tenho certeza, né, que o convite partiu, né, daqui da TV para nós, e é um grande prazer estar novamente aqui com o senhor. E você, Edson? Boa tarde, professor Duda, boa tarde, telespectadores da TV Prevê. É uma honra estar novamente nessa tribuna aqui. Faz tempo que você não veio. Sempre se discute assuntos, né, polêmicos e atuais, né? Sempre tendo à frente o professor Duda, que gosta de polemizar, como ele disse. Né? Então hoje nós assumimos um novo cargo na OAB, além de conselheiro, nós estamos à frente do Conselho de Prerrogativas também, que foi regionalizado para cá, para Bauru. Então é um prazer estar aqui para detalhar. O que é o Conselho de Prerrogativas, Edson? Então, veja só, o advogado, quando presta um juramento dele, quando ele juramenta defender as suas prerrogativas. E as suas prerrogativas, elas nada mais são do que poderes dados ao advogado para poder exercitar em pé de igualdade com o magistrado, com o promotor, o direito. Então, exatamente, porque não existe hierarquia entre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia, é que se coloca essas prerrogativas profissionais. E essas prerrogativas, elas não são do advogado, que muita gente confunde, que essas prerrogativas são do advogado. Não, são da sociedade. A sociedade, para ser defendida, ela tem que ter certos privilégios, como colocam alguns. Então, o presidente Marcos da Costa regionalizou esse conselho. Era sediado somente na capital, e um processo desse de desagravo, ele demorava aí em torno de 2, 3 anos para ser julgado. Hoje, com essa regionalização, em 6 meses nós teremos já uma decisão desses processos. Então, também pela celeridade processual que nós estamos à frente do Conselho Regional de Prerrogativas da 7ª Região, que é sediado em Bauru. Bauru. Junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, né, que o professor Ailton Jimenez é quem é o presidente, e eu estou à frente ali também, no mesmo endereço do TED, com o Conselho Regional de Prerrogativas. Então, todas as cidades da região vêm para cá, canalizam os processos para cá. Não, eu entendo muito bem, quer dizer, todo mundo tem que ter direito a uma defesa, por pior que seja o crime que ele fez. Queria saber a opinião de vocês. Vou pegar o caso desse cara aqui de Bauru que estuprou a mãe. Esse cara chegando no escritório de vocês para contratar vocês como advogado. Então, professor, o que acontece é o seguinte, principalmente o advogado criminalista, ele é muito marginalizado pela sociedade. A sociedade tem aquela imagem de que o advogado criminalista ele defende bandido. E na verdade não é isso. Na verdade nós defendemos os direitos de um cidadão, né? Então, independente do que ele fez ou não fez, aqui nós temos que fazer com que se cumpram as nossas leis. Então é um direito dele de ter um amplo julgamento, tem um direito de defesa, o contraditório. Então a função do advogado, em alguns casos, às vezes não é para absolver o réu, até porque às vezes o réu é confesso.
as provas são totalmente contra, mas sim para assegurar aqueles direitos que a Constituição, as nossas leis infraconstitucionais dão direito a ele, a um julgamento, a possibilidade de ter uma pena, um cumprimento de pena no estabelecimento adequado, com a dignidade humana, porque nós podemos também pegar um cidadão e simplesmente encarcerar ele num ambiente insalubre, num ambiente totalmente indigno com a pessoa humana. Então, às vezes, a função do advogado criminalista é essa, é acompanhar o seu cliente, não deixar que algumas autoridades extrapolam numa oitiva de querer uma confissão. Hoje, eu não vejo muitos casos mais, né, mas no passado existia aquela questão da autoridade agredir para conseguir uma confissão. Hoje a gente não vê esses casos, pelo menos em Bauru e região, né, doutor Edson? Eu não tenho notícia disso. Mas a verdade é essa, a função do advogado, muitas vezes num processo, é realmente assegurar esses direitos do acusado. Como é que você enxerga isso, Edson? Eu tentava passar isso para os alunos na faculdade e é bastante delicada essa situação. Muito polêmico. Mas eu dizia assim, que o advogado não defende o erro, defende a pessoa. Já vai dando para você fechar melhor a conclusão. Mas é muito próxima essa situação. E a sociedade geralmente confunde. Às vezes os advogados que estão fazendo júris, eles são agredidos pelas pessoas que estão assistindo os júris, pelo menos tentam, né, agredir, confundindo a pessoa do advogado com a do criminoso. Mas a pergunta foi no sentido de você advogaria para uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, hediondo desse? Sim, porque você é treinado para isso. Você pega uma procuração. Você não fala como o Edson, você fala como pelo José das Tantas, né? Pela procuração. É um trabalho difícil esse de dissociar o advogado do criminoso. Mas aquele profissional bem talhado, que estudou para isso, ele faz isso com maior facilidade. Eu tive problemas sérios, eu também sou advogado criminalista, problemas sérios das pessoas na minha comunidade, mas você vai defender essa pessoa, mas a consciência, sim, defendendo, eu fui treinado para isso, eu fui formado para isso. Então eu não defendo o erro, eu defendo a pessoa. E com base nisso você... A gente equipara muito isso na condição até do próprio médico. Um bandido é baleado, entra no hospital, ele tem que salvar a vida do bandido, né? Igual o professor Edson falou, a ação, nós não estamos defendendo a atitude dele, sim. Mas se um advogado, por questão até de formação religiosa, moral, ele se negar a aceitar, a OAB intervém no caso desse? Então, o que acontece? Pode chamar a atenção dele ou não? O próprio Estado, na verdade, tem um dever, tanto é que o pessoal também... Quer dizer, um advogado pode falar, não, esse é o caso? Não pode, perfeitamente. Eu achava que era obrigatório. Se é um defensor público já é diferente, que ele tem uma função ali, que ele está representando o Estado. Mas quando eu falo essa questão do Estado, um acusado, né, um suposto aí criminoso, se o Estado, como num todo, né, não dá esse direito de defesa, vamos supor que ele procure na região e nenhum advogado queira particular pegar o caso dele. Aí vai para um defensor público. Defensor público. Se o Estado também nomeia um defensor e o defensor público não faz uma defesa digna ou por foro íntimo, acredito que também nenhum defensor faria isso, mas uma eventual hipótese, e essa pessoa não é defendida dignamente, lá na frente pode se anular todo um processo. Então, ao passo que a gente teria um criminoso com todos os seus direitos garantidos, favorecendo o criminoso, uma pena digna, lá na frente nós vamos ter todo um processo anulado. E essa pessoa vai estar cara que estuprou a mãe para defender um cara desse, hein? Pelo amor de Deus. Não é fácil. Sim, mas olha, democracia e devido processo legal são coisas difíceis. É verdade. A própria democracia, não é? O direito de defesa. Então são institutos de difícil aplicação às vezes, né? E nós lutamos muito pela democracia, né? Claro. Todos nós, né? Ainda é o melhor sistema, não tenho dúvida nenhuma. Né? Mas o duro é que quem não é democrata usa os direitos que a democracia dá para depois conspirar contra a própria democracia, né? A gente tem sentido isso na história recente do Brasil, né? Sim, as exceções estão aí. Claro. Né? E nós temos que vigiar a democracia. Eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Se omitir é a pior das coisas. É muito pior
o que se omite daquele que faz as coisas erradas, né? Sim, estamos aí às vésperas da eleição, Claro. né? Um momento A democrático. própria OAB, né, ela tem essa função também, né, de proteger a Constituição, já que é instituído o sistema democrático, nós temos também esse poder de vigilância, de sempre estar com as ações, com as atividades da OAB, para sempre tentar se manter realmente essa democracia. Já chegando perguntas aqui, mas eu quero falar da comemoração que vocês vão fazer lá, mas está aqui o José Benedito. Minha esposa moveu uma ação contra o Estado há 10 anos e ganhou a ação. O governo teria que pagar em precatórios, mas até hoje ela não recebeu os valores. Ele não fala nada, só falou isso. O caso dele tem inúmeros também casos nesse sentido, né? Mas realmente a forma de se receber do Estado determinadas quantias, né, a serem pagas é através do precatório. Mas agora eles não estão dando prioridade? Eu diria para o senhor Benedito, né? Benedito. Fique devendo para o Estado para ver. Pelo amor de Deus. É verdade. O volume é desproporcional. Né? 10 anos, agora ele vai ficar mais 5 anos na fila do precatório. Aqui em Bauru, como é que estão o pagamento dos precatórios? Estão em ordem aqui em Bauru? Sim, tem que estar em ordem, senão ocorre intervenção, né? Estão em ordem. Mas em nível estadual já não ocorre. Né? Daí o presidente do Tribunal de Justiça, que teria direito de intervir no Estado, porque a ordem foi quebrada, e o país não faz não porque está em ordem, não faz nem o país e nem o Estado, né? Não, nem o país nem o Estado. A OAB Federal tem se posicionado a respeito. Estadual também. Estadual também, acerca dos precatórios, das inconstitucionalidades das leis que estão aí regendo os precatórios, mas mesmo assim a dificuldade não interessa para o Estado, né? Uma celeridade nesse sentido, né? Então muitos dizem, o judiciário é muito moroso, mas o Estado ele tem 70% de ações, é o Estado, a União é quem ocupa o judiciário, é o que mais deve. Então a lentidão não é culpa do advogado, não, é da União, do Estado, que se encarregam dessas dificuldades. Dificuldades. Aí o senhor Benedito é um exemplo. O Reginaldo eu ia falar sobre as decisões do STF, inclusive do Mensalão, aproveita o Edson, que é presidente da Comissão das Prerrogativas. Com certeza. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Sim. E numa entrevista na Europa, o ex-presidente Lula disse que a sentença dada aos envolvidos no Mensalão do PT teve motivação política. Como vocês veem um ex-presidente criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu vejo com muita naturalidade. Posso falar? Claro. Eu vejo com muita naturalidade e eu sou advogado criminalista, mas eu comungo da posição do ex-presidente Lula. Eu também entendo que foi um julgamento político esse, porque as regras foram modificadas. Nenhum processo que eu tenho, que nós temos, processo penal, nós temos penas tão altas. Por que os políticos foram apenados por 8 anos e os empresários por 40 anos? Os do empresário foi sacanagem, né? Mas então deram as penas para que não houvesse a prescrição. O ato do Lula não ter sido indiciado já não é um ato político? Eu não questiono a situação moral. Moralmente foi feito, mas foi por um julgamento político, sim, porque as regras do processo penal não foram obedecidas, que vinham sendo obedecidas até então, foram quebradas, há uma inovação. Agora pode-se, a partir daí, temos uma nova situação, mas naquele momento eu entendo sim que foi político. Só que uma grande contradição temos aí. O próprio presidente Lula é quem nomeou esses juízes, né, os ministros que julgaram contra ele, mas que foi político eu não tenho dúvida alguma. Mas você não acha que o Lula tinha que ter sido indiciado também? Sem dúvida alguma, ele deveria ter sido. Pela primeira vez eu concordo com o Lula, foi realmente, foi político. Ele deveria ter. Até que ele ficou Qual de fora. A imagem, eu quero a opinião dos dois, que vocês têm do Joaquim Barbosa, do ministro? Eu
posso ter a liberdade de falar primeiro. Eu acho que ele, infelizmente, ele foi muito infeliz. Eu acho que ele é uma pessoa que realmente, ele já deu vários depoimentos, ele atribui toda essa culpa, às vezes até aos advogados. Eu acho ele uma pessoa muito difícil e ao mesmo tempo, assim, não tem um bom senso, um equilíbrio que ele necessitaria para ser um desembargador, a tal alta cúpula que ele tem aí, que ele exerce essa função. Eu acho que esse ministro, infelizmente, ele foi infeliz em muitos pontos. Ele quis aparecer mais do que, talvez, o professor Edson disse, não precisaria ter essas aberrações jurídicas, que muitas vezes não é questão moral, a população não entende, mas isso está favorecendo os réus. O que eles fazem favorece os réus. Você tirar direito do cidadão, dependente de quem for, não pode ser dessa forma. Se houve morosidade, questão de apuração, é outra daí é outra pergunta. Eu ia perguntar, e reformar a sentença do STF é gozação, né? Se é Supremo Tribunal Federal, por mais errado que foi, tinha que ter sido palavra final, né, Edson? Você diz a respeito dos embargos infringentes? Sim, mas os embargos infringentes cabe, assim, toda a legislação, e lá também cabe. Cabia. Eu sou do entendimento. O professor Tourinho Filho deu um parecer esplêndido, que é daqui de Bauru, né? A respeito do cabimento dos embargos infringentes. É que na imprensa queriam que o julgamento terminasse logo, né? Queriam ver a decisão final, mas temos que respeitar os recursos. E cabia sim. Havia previsão, eu acho que foi melhor para todos, né? Respeitar essa previsão recursal. E qual a imagem que você tem do Joaquim Barbosa? Então, eu prefiro dizer assim, eu estou no Conselho Regional de Prerrogativas. É consabido que o Joaquim Barbosa, ele não recebe advogados no seu gabinete, independente do julgamento do mensalão, não recebe. Então, uma pessoa, ele tem esse viés todo, ele é muito complicado, uma pessoa complicada. Então, eu tenho esse conceito. Se ele não quer falar comigo, eu não quero falar dele. Gostei da resposta, como querendo dizer, Duda, você podia ter dito, Duda, até por ética, agora como eu estou na comissão, mas você falou bem, ele não fala comigo, eu não falo dele também. Mas eu não sabia disso, que ele não recebia advogado. Não recebe. Logo que o Collor foi cassado, e nós fomos, a TV Prevê foi uma das primeiras, 2 anos depois, que ele deu entrevista. Tinha uma pessoa que era amiga dele, eu e o Samuel arrumamos, eu entrevistei ele em São Paulo. Vou até mandar o Samuel para faz muitos anos, mas ele deu uma entrevista fantástica. E um dos motivos dele ter caído, que ele fala, naquela hora que ele estava por baixo mesmo, a TV Prevê entrevistou ele, a hora que ele estava na lama mesmo, né? Ele vira e faz um meia-culpa, muito interessante. E ele fala isso, ele fala, olha, primeiro erro meu, eu não recebia político. Eu largava senador sentado me esperando 3, 4 horas para poder receber, como querendo dizer, eu me empolguei. Ele deu uma entrevista fantástica. Sincera. Mas é bem isso que você está falando, né? Como não falar com advogado? Pois é. E a concepção que a gente tem quando, infelizmente, não são todos, né? Poucos juízes que não queiram falar com o advogado, a concepção que traz para nós é a total insegurança. Porque você não querer falar para um advogado é porque você tem uma insegurança jurídica, né? Não tem o porquê não oportunizar essa fala, essa conversa com o advogado. Bom, o doutor Natanael é advogado. Ele fala assim, essa decisão do ministro Joaquim Barbosa, está perguntando para vocês, de não permitir que o Zé Dirceu, Delúbio e outros do PT cumpram semiaberto, caso fosse estendido aos demais presidiários no país, 300 mil presos teriam que voltar ao regime fechado. E não temos lugar para todos esses presos. Vocês concordam com essa decisão do ministro Joaquim Barbosa? Pois até a OAB Nacional considera arbitrária. A resposta já está no final, né? Posso falar para o doutor Natanael o meu entendimento. O que aconteceu com os presos do Mensalão, Zé Dirceu e outros políticos? Eles foram presos por um regime semiaberto, então teriam que cumprir 1/6, aqui em Bauru é assim,
cumprir um sexto, depois eu posso trabalhar. Só que havia já uma jurisprudência recente de que, olha, no semiaberto, já pode, independente do cumprimento de um sexto, pode-se trabalhar. E eles entraram nessa exceção, dessa nova jurisprudência, desse novo entendimento. E, por conta disso, o presidente do STF resolveu, então, cassar essa decisão com base no que a lei prega isso, de somente depois de um sexto poder trabalhar. Agora, poder trabalhar externamente. Ele pode trabalhar internamente. Internamente não tem serviço para todo mundo. Claro. Não é? Então, eu acho que isso é mais retaliação do que outra coisa. Se já é essa previsão, né? É o que a gente vê, na verdade, professor, do que acontece. Hoje esse ministro, ele está, de certa forma, tudo que se for pedido para esses réus, certamente vai ser negado. Mas eu acho que ele teria meios de, o que ele está fazendo é às vezes negar pedidos, né? Ou passar por cima da lei. Isso aqui não pode. É só o único acho que problema que tem é essa questão. Ele é muito autoritário, né, professor Edson? Não quer falar, o professor Edson não fala, é verdade. O homem não fala comigo, eu não falo com ele. Eu falo dele. Mas... Tá certinho. Ó, o Tadeu do Jardim Petrópolis, ele toca num assunto aqui interessante, que vocês devem saber. Dizem que o fórum não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. E não tem mesmo, o fórum não tem, a prefeitura não tem, a Câmara não tem. É um absurdo, né? Vamos ser sinceros. No caso de uma intimação, se ele for, olha que ele levanta aqui, inteligente a história. Eu poderia me recusar a entrar no fórum porque não oferece segurança ou em qualquer órgão público na mesma situação? Olha aqui onde esse cara foi. Eu diria para ele que ele pode, mas ninguém vai dar, tem né? consequências. Não, porque na intimação já vem escrito assim, ó, caso não compareça, poderá responder pelo delito de desobediência. Então já vem essa ameaça na intimação. Logicamente que se ele enfrentar um processo, depois ele prova, ele vai ganhar, só que ele tem que enfrentar o processo depois. Então eu aconselho ele a atender a intimação. Duda, quando eu fui presidente da OAB de 2000 a 2006 aqui em Bauru, nós tínhamos uma situação no fórum local idêntica a essa. Eu pedia para o diretor do fórum, olha, os presos têm que entrar somente lá pelo fundo, não pode misturar, nós não temos segurança. Os cartórios faziam um cafezinho, tinha um botijão de gás em cada cartório, cheio de papel, então era uma insegurança toda a prova. E a direção, mudava o diretor do fórum, ninguém resolvia. Um dia eu fui na CEPLAN e fiz uma denúncia lá, olha, o prédio não está em condições, tem que ser interditado. O presidente da OAB quer fechar o fórum, quis, porque lá não é lugar de acesso, como diz o nosso perguntador aí, não é? E foram tomadas providências imediatas, ninguém mais fez café em cartório, as escadas foram colocadas corrimão, antiderrapante, tomou-se decisão através de um ato administrativo. Claro. Se eu tivesse que entrar com uma ação, certamente não conseguiria. Então, resolve. E essa providência que ele tenta aí, de não cumprir uma intimação por falta de segurança, faz sentido. A minha preocupação não é nem... Porque se pegar fogo, o nego sai correndo e escapa, né? Mas eu falo o seguinte, com tudo aqueles documentos lá, né? Prejuízo. Se pega fogo... É um prejuízo. Como é... Os computadores hoje, estão lá, estão tudo. Ou hoje, será que eles guardam... Na nuvem, hoje estão guardando nas nuvens, né? Os computadores ainda são informações fáceis. Hoje. Agora tem processo. Queimar tudo. O arquivo não fica ali no fórum, né? Ele tem um arquivo geral que é em Jundiaí, mas os processos que estão em trâmite lá, são físicos. Eu acredito que não. Mas você sabe, a prefeitura não tem laudo de bombeiro, é gozação. Mas aproveitando essa... A prefeitura não tem. Mas esse país é brincadeira, Edson. Não. É umas coisas. Mas aproveitando até a pergunta do amigo, como que é o nome dele? Do Natanael. Não, era o...
Com relação à questão do fórum, nós sabemos aí que tem... o Tadeu. Que tem realmente aí a OAB desde 2008, né? Nós começamos já com um trabalho para ver se a gente conseguia aqui fomentar uma cidade judiciária. A OAB tem laudo de bombeiro? Tem. E nós estamos em reforma, mas nós temos já esse ano já a aprovação, né? Nosso auditório, principalmente. Nós estamos aí num período até de reforma da casa, né? Se Deus quiser aí até o agosto aí a casa já está apta a receber com dignidade a sociedade e também os advogados. Nós estamos passando por um período de reforma, tenho tido a compreensão dos colegas advogados, da sociedade como um todo, porque as nossas atividades estão a todo vapor. Mas nós vamos ter um período aí que talvez a gente tenha que dar uma diminuidinha para se concluir a obra. Mas com relação a essa questão aí da preocupação com o fórum, nós sabemos que tem agora a ideia de se criar um fórum novo, né, de se construção de um fórum, né? E a OAB já tinha uma ideia que se iniciou em 2008, na qual eu também fazia parte da diretoria como vice-presidente. A gente tinha à frente o Dr. Caio, e nós começamos um trabalho junto à cidade judiciária, a criação de uma cidade judiciária para Bauru. E isso voltou à tona agora. Inclusive... Isso demora, né? Não, mas o ideal é só para você ter uma ideia, professor, como é que já está adiantado isso. A própria construção do novo fórum vai ser para essa localidade da cidade judiciária. Eu estive conversando com o presidente do Tribunal do Trabalho, e ele também se mostrou também interessado em que eles não têm previsão de construção do fórum trabalhista, mas se houver a construção, para ser nessa localidade. E agora estou tentando ajeitar, juntamente com o presidente Marcos da Costa, os conselheiros, o Dr. Caio, uma reunião com o presidente do Tribunal do Federal, do TRF. Tribunal Regional Federal. Para quê? Para que também a Federal vá para lá. Nós sabemos que eles têm uma localidade já disponível, mas eu quero ver se eu convenço o presidente do tribunal também, para que esse fórum da Justiça Federal seja construído também nessa denominada aí cidade judiciária. Eu acho que isso vai ser um grande avanço para Bauru. Nós temos aí, tendo numa localidade só, tanto a Federal, a Justiça Comum, como a do Trabalho. Eu acho que a população bauruense vai ganhar muito com isso. O Pedro Valentim coloca: doutores, seja do PT ou de qualquer partido, quem fez coisa errada com o dinheiro público deve pagar com os rigores da lei. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não pode agir com dois pesos e duas medidas. É público e notório através da imprensa que o peso da lei que foi usado contra o PT, que cometeram irregularidades, não está sendo feito da mesma forma com o PSDB, que cometeram também as mesmas irregularidades. E se o Lula deve ser indiciado porque deveria saber que assessores deles estavam envolvidos em falcatruas, o mesmo deve estender-se também ao deputado Pedro Tobias, porque alguns de seus assessores foram envolvidos no escândalo do Hospital de Base de Bauru. A lei é para todos, realmente a lei é para todos, né? Agora, essas questões aí, Lula, o deputado Pedro Tobias, são vamos falar, ações individuais, né? Eu acho que se aconteceu isso mesmo, deve ser apurado, claro, né? Mas a lei é para todos, né? Sim, eu acho que ele deveria dirigir essa indagação ao Ministério Público Federal. Claro. Por que você deixou de fora A, B ou C, né? Não a advocacia, né? O Ministério Público é quem acusa, não? O escândalo do Hospital de Base está andando, né? Eu já entrevistei os procuradores da Justiça Federal. Tem um processo em andamento, né? Está tudo em andamento. Né? E os nomes deles devem estar envolvidos também, acredito, né? Eu não tenho também essa também notícia. Não sei. Não sei que assessor do Pedro estava envolvido no Hospital também, de Base. Sinceramente, não sei. Mas se o Pedro Valentim está falando, ele não é. Acredito que ele não seja uma pessoa leviana, né? Isso é verdade. Dúvida, se está envolvido, tem que responder por isso. Bom, mas pelo amor de Deus, a Índia já ergueu a bandeirinha lá de 50 minutos, acho que ela roubou uns 20 minutos nós aí, né? Fala que tipo de comemoração, reunião, o que vai acontecer em Bauru, Alessandro?
Então, na verdade, professor Duda, como nós falamos, né, nós estamos aí num período aí de reforma da casa. A gente tinha uma necessidade muito grande de ter acessibilidade digna, né? Nós tínhamos acessibilidade, mas nós temos 2 pavimentos, então nós não tínhamos elevador. Agora a previsão de ter um elevador. Nós tínhamos também a questão da revitalização da casa e também a ideia de se economizar para se você não fizer isso, os bombeiros tiram o laudo do Não, com certeza. E nós temos hoje também o Tribunal de Ética e agora o Conselho Regional de Prerrogativas alocado em outro prédio que é pago um aluguel, e a ideia nossa também é trazer o Tribunal e as prerrogativas, né, já está isso na planta, já é um compromisso que nós temos. Então vai ficar tudo na Nações 3030, todas as atividades da OAB. Então, nós temos aí para esse ano essa grande conquista, né? Acredito eu que até agosto nós estaremos com a casa já com tudo perfeito. Nós lançamos aí, na verdade, esse ano, essa revista do anuário para trazer um pouquinho da história, né, da advocacia de Bauru. Essa revista ela foi feita porque o ano passado, na verdade, é que se fez os 80 anos da advocacia. Então nós fizemos essa revista para ter um pouquinho de história. Essa vai ser a primeira de muitas outras que virão. Tem um pouquinho das atividades das comissões. Tanto para a biblioteca do Prevê como para a biblioteca da Faculdade de Direito. Eu agradeço. Viu? Tá. Certo? É uma inovação que nós fizemos, né? Nós temos aí, além de um pouquinho da história da advocacia em Bauru, né? Os seus presidentes, né? O trabalho desenvolvido por vários colaboradores que nós temos. Hoje a subseção, como é de conhecimento das sociedades de advogados, nós temos, além dos 5 diretores, os 2 conselheiros, o Dr. Edson Reis, o Dr. Ailton Jimenez, nós temos hoje o Caio, hoje um secretário-geral, uma conquista muito grande para a advocacia bauruense, de ter realmente um representante tão envolvido com esses problemas da advocacia e da sociedade como o Caio lá na seccional, né? E nós temos que é um exército de colaboradores que são esses 57 coordenadores. Nós estamos hoje com 57 comissões. 57, professor. Nós criamos agora recentemente, e o senhor que é voltado à área do ensino, né, a comissão da OAB vai à faculdade, que é também uma ideia de se trazer realmente os alunos de direito mais próximo das atividades da OAB. Eles têm muito a contribuir enquanto alunos e mostrar um pouquinho do que é a função de um advogado, que muitas vezes a pessoa pensa que o advogado ele só é para só nas causas de advogado. Não, e nós fazemos muita coisa para a sociedade. Nós mantemos as nossas palestras, com nossos cursos, 16 entidades carentes, porque todos os eventos que nós temos, nós atrelamos aí a entrega de um leite, nós temos as campanhas que nós desenvolvemos. Então é importante também que essa turma, né, esses alunos de direito tenham também um gosto pela advocacia, porque muitas vezes a gente vê que um aluno, ele faz a faculdade de direito, a primeira opção dele é um concurso público. Depois, se não der, ele vai advogar. E a ideia, a mentalidade nossa, né, desse nosso grupo aí, é realmente criando essa comissão para que esse aluno de direito ele possa conhecer mais. Porque a casa do advogado é a casa do cidadão, quanto mais de um advogado, um bacharel em direito. Então, trazendo ele para dentro da nossa casa, nós podemos passar para ele essa ideia de advogado. O Edson, a reprovação ainda do exame da ordem está muito alta ainda? Sim, está muito alta e estamos cumprindo o nosso papel social, Duda. Estamos aí cortando aquelas pessoas que resolveram não estudar, né? A advocacia, não só a advocacia, nós estamos, o exame da OAB hoje é responsável pela magistratura, pelo Ministério Público, porque se não exercerem a advocacia, eles não podem ser juízes, não podem ser promotores. Então, nós estamos cortando aqueles profissionais que realmente não querem se atualizar e estudar. Eu acho que aonde existe um exagero nos últimos anos de entrega de diploma de curso superior, esse exame profissional tinha que ter em quase todas as profissões. Mas está arrumando para isso, né, professor? Mas por enquanto só está a medicina e contador parece que já tem. Parece contador. Contador já tem. A medicina não também. Tomamos cuidado, é mais fácil eles tem tirarem. Engenheiro de Romano Ponte, tem, né? É mais fácil eles tirarem o exame da OAB do que instituírem outros. O Brasil não está preocupado com qualidade, né? Atacados no Congresso. Eu vejo isso. Querendo que esse exame caia. Eles acham que democratização
Eu entendo. Ótimo. É elevar o nível de quem está por baixo. E não abaixar o nível para que todo mundo fique igual. Então o Brasil está nessa. Democratização é todo mundo igual. Não interessa o preço que a história do país, o futuro do país vai pagar, né, Edson? E professor Duda, nós temos uma grata satisfação, aqueles que às vezes demoram para passar no exame de ordem e acabam passando, e quando nós fazemos a entrega, eles são os primeiros a nos parabenizar e falar assim, olha, realmente, se eu tivesse saído com a carteira lá atrás, sem eu ter realmente estudado, eu estaria com problemas profissionais hoje. E uma pessoa pode ter a sua vida arruinada sendo defendida por um mau advogado, quer financeiramente, quer moralmente, quer socialmente, né? Exatamente. É muito sério, sério. Não é, a preocupação não é só na área da saúde, com a medicina. Claro. A medicina, a pessoa pode vir a falecer, mas o advogado mal preparado, ele pode acaba com a empresa, acaba com tudo. Até porque nós mexemos com o patrimônio do cidadão, mexe no bolso de um cidadão. Nós mexemos com a liberdade, eu não sei se é melhor você ter um problema financeiro. Não, e de saúde, ou você também está com a sua liberdade, você está bem de saúde e está preso. Então são preocupações. Infelizmente a Índia roubou 15 minutos nosso lá. Ela falou que já está 60 minutos de programa. Eu, pelos meus cálculos, eram uns 40, viu? Entendeu? Alessandro, mais alguma coisa? Não, eu queria mais uma vez agradecer aqui ao professor Duda por essa oportunidade, de um pouquinho da gente poder falar aqui da OAB, de poder colaborar aí com algumas dúvidas do cidadão. Sem vir, né, dessa vez, uns 2 meses que não vem ninguém. Não, mas então estamos com compromisso aí de vir mais, com certeza. Caio, estou com saudade do Caio. O Caio está numa correria lá, mas graças a Deus está trabalhando muito em prol da nossa Bauru, da OAB de Bauru e como da OAB da região. O Caio tem feito um trabalho muito brilhante, a secretaria onde ele é o secretário-geral, além de ter as funções com os funcionários, também hoje centraliza todos os pleitos das subseções. Então o Caio hoje está uma liderança no estado todo. Edson, mais alguma coisa? Sim, para finalizar, professor, eu gostaria de ressaltar o momento pelo qual Bauru passa em nível estadual de representação na OAB. Nós temos 2 conselheiros, eu e o professor Ailton Gimenez, num conselho de 80, está no conselho de 80 pessoas apenas. Nós temos hoje a grata satisfação de termos o jovem secretário-geral, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nos representando em todo o estado. Então Bauru vive um momento muito feliz e aliado a tudo isso com essa equipe, com esses colegas aqui da base, né, liderados pelo Dr. Alessandro, pelo nosso presidente, que tem em mãos 57 comissões, como dito, né, e que caminham aí sempre na representação sadia da entidade. Eu gostaria de agradecer também esta oportunidade que foi nos dada para falarmos sobre o Conselho Regional de Prerrogativas. É um prazer falar com vocês. Obrigado. Agora, deixa eu fazer só uma perguntinha. Eu sei que é da sua esposa. E o curso de inglês sobre uma nova bandeira. Está indo uma beleza, né, Edson? De vento em popa, graças a Deus. Né? Mas a Eli e o Marquinhos são extremamente competentes, educadores. Eu vejo aqui. Eles tiveram escola, né, professor? O Marquinhos foi além de aluno, ele começou a dar aula no Prevê Objetivo. Sim, eu tive aula com ele no Prevê Objetivo. De inglês, eu tive aula com ele no Prevê Objetivo. Alessandro, obrigado, professor. Prazer foi todo meu. Eu sempre gosto demais de conversar com você, viu? Tá? Só quero terminar dando uma estatística. É absurdo isso. Eu vi na grande mídia essa semana. A cada 20 minutos morre uma pessoa por acidente de moto no Brasil. Isso é índice de epidemia. Então, acidente de moto, você falou que não é acidente, como é que chama? Atropelamento. Atropelamento de... Mas a moto é atropelada. Sim, quando a moto é atropelada. É atropelamento de moto, então. A cada 20 minutos morre uma pessoa no Brasil por atropelamento de moto. É um verdadeiro absurdo. Isso é índice de epidemia. E Bauru está horrível, Pensa um pai aí, se tem filho adolescente, 10 vezes antes de dar uma moto para o filho. Eu agradeço a sua audiência.
cumprimentando a OAB pelos 80 anos e que no Brasil existam outras entidades de civis, não precisa ser político, para defender os direitos do cidadão brasileiro. Tchau.